E com a palestra Validação de Produto vai além de pesquisa de UX, um case de erros e acertos do tester. Venha para cá, Elisa Volpato. Bom dia, gente. Tá funcionando o microfone. Obrigada pelo convite para vir para cá. Muito legal falar com vocês. Antes de começar, eu vou dar um disclaimer rápido, que quando eu estava preparando o material dessa palestra, eu resolvi mudar um pouquinho. Então, eu vou falar só de erros. A gente aprende muito com case de sucesso, mas aprende também com case dos fracassos da vida, né? A gente erra bastante e eu estou aqui para contar para vocês coisas que eu fiz errado, que eu não recomendo que vocês façam. Na vida, no trabalho, tipo, eu já perdi a vergonha de falar das coisas que eu fiz errado, então eu acho que eu superei e cresci, então agora eu posso falar sobre isso. Então, vou me apresentar. Eu trabalho com o X há 14 anos, desde 2005, na época era arquitetura de informação, o nome que a gente dava e mudou várias vezes, né? E acabei virando uma pessoa de produto por acaso, não escolhi, de repente estava lá, né? Eu estava trabalhando como consultora em 2014. Desculpa, eu tenho filho, eu ouvi um bebê e ativou o meu sentido do aranha, assim. Pronto, resolvido. Eu estava trabalhando como consultora lá em 2014 e aí um cliente, eu passei o cronograma para ele falou, pô, mas é muito longo esse cronograma. Mas é assim, né? Somos pessoas. E aí ele disse, não dá para automatizar esse processo? Talvez dê. Aí eu fui olhar ferramentas de teste de usabilidade remoto, tipo user testing, coisas do tipo. Eu não achei alguma coisa que atendesse o que eu precisava na época, não era nada muito legal. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Será que isso vai tirar o meu trabalho um dia? Será que eu vou ser substituída por robôs, né? E eu pensei, então vou criar a minha ferramenta. Aí eu vim com essa ideia, comecei a conversar com as pessoas e tudo, e aí surgiu o Tester. O Tester é uma plataforma de teste de usabilidade ágil, e o que a gente procura fazer é tirar a parte mais trabalhosa do trabalho do pesquisador, de quem faz teste de usabilidade. Então, a gente cuida do recrutamento, da moderação, porque não tem moderação, na verdade, né? É teste remoto, não moderado, você manda, as pessoas gravam e você tem um dashboard de resultados depois. A ideia é ser ágil, rápido e ser até para quem não sabe fazer pesquisa. A intenção é democratizar o teste de usabilidade para que não seja um bicho de 7 cabeças. Então, eu comecei com a ideia, aí comecei a contar para as pessoas, aí eu contei para o meu marido, virou sócio, aí a gente contou para outro amigo, virou sócio também, a gente começou a contratar gente. Em 2018, a gente tinha essa equipe aqui, que incluía UX, desenvolvedor, um bebê e atendimento, né? O CEO, meu marido, enfim. A gente entrou na ACE, que é a maior aceleradora da América Latina, em 2018, 2017, aliás, 2017, 2018. A gente ganhou vários prêmios. A gente conquistou alguns clientes incríveis, assim, eu tenho muito orgulho, tem histórias muito legais, depoimentos muito bacanas de vários clientes. E ganhamos vários prêmios e tal, mas, quando o Tester fez uns 3 anos de empresa mesmo, a gente percebeu que nem tudo estava tão bem assim. A gente tinha uma imagem de sucesso nas redes sociais, né, nas palestras, todo mundo falando, nossa, que incrível, vocês são muito bem-sucedidos e tal, mas, na verdade, não era tão bem assim. As vendas do Tester nunca foram estáveis. Elas eram muito instáveis. Então, tinha mês que a gente vendia pra caramba. Às vezes, no fim do ano, tinha um monte de empresa querendo gastar a verba do ano e gastava com a gente, era ótimo. Mas, no mês seguinte, não era assim. Então, tinha meses muito bons, meses muito ruins. Na média, ficava bom, a gente nunca deveu para ninguém, a gente nunca ficou no vermelho, não quebrou nada. Estava pagando as contas, mas a gente não tinha um crescimento estável esperado de uma startup. Quando perguntava, quantos por cento você cresce por mês? Mais ou menos, assim, a gente pegava uma média, né? Então, para uma startup, a gente não estava crescendo o suficiente, a gente não estava escalando. E a gente começou a olhar para trás, olhar para dentro e pensar, o que está acontecendo de errado, né? O que a gente fez aqui que não está dando certo? Então, vou falar dos problemas. O problema número 1 foi um problema que a gente pelo qual a gente passou desde o começo,
É um pouco casa de ferreiro espeto de pau, assim. Quando eu comecei a falar do tester para as pessoas, eu falei para pessoas próximas, para amigos, pessoas do X. Quase todos os meus amigos são do X. E aí eu comentava e a gente tinha uns feedbacks muito positivos. Eu não validei só com amigos, tá, gente? Comecei com os amigos, depois conhecidos, e aí foi expandindo e tal. Mas até nessa rede expandida, a gente tinha feedbacks do tipo: uau, falta uma ferramenta assim, muito foda, vai ser incrível. O X está crescendo muito, o tester vai bombar. Isso vinha até de mentores, de pessoas de fora e tal. E você vai ficar rica. Eu não fiquei rica ainda, né? Isso não deu muito certo. Então, a gente tinha feedbacks muito positivos que mostravam para a gente: puxa, acho que vai dar certo, né? As pessoas acham que isso faz sentido e veem isso no dia a dia delas, acho que o tester vai ser legal. Mas, na realidade, 3 pessoas falaram as frases anteriores, nenhuma delas contratou o tester. Ninguém, né? Nenhuma delas. Ué, que coisa, né? Enfim, aí, o que acontece? A gente tinha muitos fãs, né? Muita gente gostava, achava super legal e tal, mas ou a pessoa não tinha poder de decisão na empresa, não tinha autoridade para comprar o tester, ou ela não tinha uma real necessidade. Tipo, isso é incrível, mas, para o meu caso, não é bem assim, porque eu tenho outra necessidade e tal. Isso é incrível, mas eu já estou fazendo teste de outra forma e tal. Isso a gente não viu desde o começo. A gente acreditou no encorajamento e foi seguindo adiante sem validar a necessidade real das pessoas e se as pessoas tinham autoridade para botar o cheque na mesa. O que eu faria hoje? Vender primeiro, construir depois. Isso a gente foi aprender quando a gente entrou na ACE, já com um bom tempo de startup, né? Você pode vender uma ideia antes de você não ter nada. Você pode fazer um AdWords fake e ver se as pessoas vão clicar, se vão colocar o cartão de crédito. A gente não fez isso. A gente foi fazer isso muito depois. Então, eu teria feito isso desde o começo. Um outro problema que aconteceu, de novo, caso de ferreiro espeto de pau, eu sou de UX, então eu fui fazer o que eu sabia fazer, validação de UX. Então, eu fiz entrevista, fiz piloto, fiz teste de usabilidade, validei a interface, vi se estava funcionando e tudo. E os pilotos foram bem úteis, mas eles foram de graça. Eu tinha muito pudor de falar: pague pelo meu piloto, né, que é só meio improvisado, meio mágico-diosa, assim, como é que eu vou pedir para alguém pagar por isso? Um amigo até falou: não, cobra. Eu: não, imagina, cobrar. Meu marido fala que eu sou a Madre Teresa da usabilidade, eu tenho medo de cobrar das pessoas. Não cobrei, não cobramos. O que aconteceu? A gente não testou desde o começo se as pessoas pagariam, quanto elas pagariam, como pagariam, se pagariam várias vezes, se tinha um orçamento que ia pagar nossas contas. A gente foi testando isso ao longo do processo e mais para o fim. O que eu faria no começo? O que eu faria hoje, se eu fosse recomeçar? Pilotos pagos. Se não pagou, não tem. Porque a gente não está aqui para fazer trabalho voluntário. A gente precisava avaliar, descobrir se o tester ia dar dinheiro, se realmente as pessoas queriam aquilo. Quando eu oferecia piloto de graça, todo mundo aceitava. Pô, de graça, vou te ajudar, na boa. Mas, na hora de pagar mesmo, foi um pouco mais difícil. E vender primeiro, construir depois, de novo. Um outro problema, a gente fala em universo de startups que tem produto vitamina, tem produto aspirina. Vou falar sobre isso. Tinha uma expectativa, quando eu ia vender para as pessoas em reunião, fazia call, fazia demo, e eu ouvia alguns relatos que eu falava: nossa, isso aí encaixa muito no tester, é a nossa persona. Eu voltava para o escritório e falava: gente, esse vai rolar. Esse vai dar certo e vai pagar nossas contas mensais, blá, blá, blá. Coisas do tipo: eu quero montar uma estrutura de UX Research. Aí, quando eu ouvia isso, eu, uau, brilhava os olhinhos, assim, né? Esse vai dar certo. Ou então: vamos começar a fazer testes semanais. Eu, uau, temos recorrência. O sonho da startup que trabalha com SaaS é recorrência. É um dinheirinho pingando todo mês. Não vai ter nenhuma entrega sem testar antes. Esse era o nosso sonho também, de incluir teste de usabilidade no processo e fazer de uma forma tão simples e tão ágil que a pessoa não tivesse que esperar um tempão. Deu 20 minutos? É? Tá confuso, gente. Estou confuso. O que aconteceu na... Ai, que susto. O que aconteceu na realidade? Na realidade, eu ouvia coisas do tipo: está muito corrido, não deu tempo de usar o tester ainda. O que está muito corrido? Eu tinha outras coisas na minha fila antes
de fazer teste de usabilidade. Ou então, a gente está passando por uma reestruturação. Vocês se identificam com isso? Eu odiava quando o cliente falava isso. Eu ficava meses, eu fiquei mais de ano falando com as pessoas, aí quando eu estava quase lá, a gente está passando por uma reestruturação agora, saiu a pessoa, e aí o meu contato ia embora, e o lead miava. Acontecia muito. Ou então, ainda não conseguimos contratar um researcher para cuidar disso, não tem equipe, tal. Isso acontecia tanto no fluxo de venda, quando a gente estava vendendo, a pessoa chegava no fim e dava essa justificativa, quanto gente que já tinha comprado e não usava os nossos créditos. É muito triste, porque tinha um desejo de fazer pesquisa, de colocar teste de usabilidade no processo, mas, na prática, não rolava, porque não era a prioridade número 1 das empresas, pode até ser a nossa, mas a gente não tinha, nossos clientes não tinham tanto poder para escalar isso. Então, você tem produtos que são aspirinas, resolvem uma dor de cabeça e são necessários, a pessoa vai sofrer se ela não tiver aquele produto. E tem o que é vitamina, que é legal, mas você consegue viver sem aquilo. Infelizmente, o tester é uma vitamina. É muito legal, vai ajudar, mas você pode lançar um produto sem fazer teste de usabilidade? Pode. É ruim para mim dizer isso, né? É meu trabalho, mas pode. Vai ter risco? Vai, mas você não vai morrer. Ninguém vai morrer se você lançar sem. Então, a gente era vitamina. Também é difícil, vender não é uma coisa trivial, né? Eu achava que eu sabia, não sabia, não sei nada de venda, sou péssima de me vender. E a gente foi descobrindo isso ao longo do processo. A gente tinha uma expectativa, lá em 2015, de fazer igual os benchmarks gringos faziam. Colocar um botão, compre créditos. Aí a pessoa ia entrar lá, ver que o tester era muito baratinho, colocava o cartão de crédito, uma recorrência mensal ou anual, comprava crédito e a gente não teria trabalho, o dinheiro ia pingar na conta, ia ser lindo. O que acontecia na realidade? A gente estava vendendo para empresas, né? Então o processo era mais parecido com isso aqui. Eu fazia um call, às vezes tinha que enviar uma apresentação, fazer uma reunião, depois apresentar para um chefe, escalar, porque nem sempre a pessoa de X que eu atendia era a pessoa que ia decidir, tinha que fazer uma proposta, tinha que revisar a proposta, a área de compras ligava, pedia desconto, eu fazia desconto, eu falava que não dava desconto, aí tinha o RFP, a concorrência, tinha o cadastro, o contrato, tinha que assinar NDA, tinha que explicar que a gente não assina NDA, blá, 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 para tudo, para chegar no pagamento. Às vezes a gente tinha calote também. E, quem sabe, um dia, fazer o cliente renovar. Então, o processo era muito mais complicado. Demanda pessoas, né, para fazer isso. Demanda tempo nosso. E a proposta do tester era ser ágil, acessível. Não era para ser caro. A gente queria ser muito mais barato que uma consultoria tradicional. E a gente tem um ticket médio relativamente baixo. Dá para contratar o tester a partir de R$1.000, mais ou menos. A gente fazia vendas, em geral, de 5, de 10, de vez em quando, de 30. Então, quando você tem um processo grandão, assim, mas você vai vender 100, 200 mil reais, tudo bem. Você paga uma pessoa de vendas, você fica lá, você toma cafezinho, você paga um cafezinho. Mas, para uma venda pequena, não faz sentido. Quantas vezes o cliente, vem aqui apresentar para a gente. Então, pode ser um call? Tem gente que se ofendia e que não queria mais comprar. A gente perdeu um cliente porque eu não fui lá ao vivo. Mas a gente lidou muito tempo com essa dicotomia, que era complicada. A gente tinha um custo de venda alto para um ticket baixo, isso a conta não fecha. O que a gente fez no fim, o que eu teria feito primeiro? Falar com grandes empresas. Tá, já que vai dar trabalho, e dava trabalho até para empresa pequena, às vezes, vão falar com as grandes, pelo menos, que elas têm uma equipe grande, vão usar bastante e vão pagar no seu conta. Vai dar trabalho? Vai. Mas, pelo menos, vai ser um contrato grande. E focar em equipe de vendas. A gente adiou isso bastante, não deveria ter adiado tanto. Por fim, o pior dos pontos que a gente não consegue resolver, inicialmente. O mercado de UX é um grande mistério, né? Se alguém me souber o tamanho e quiser me contar, eu ainda não sei. Essa foi a dúvida que todo mundo perguntava para a gente, acelerador, investidor, qual o tamanho desse mercado aí, quanto dinheiro tem, é grande ou não é? A gente não sabia responder. A gente fazia várias estimativas e projeções, olhava o mercado gringo, mas muito difícil. A gente tem uma ideia. Aí, dentro desse mercado, você tem as empresas que fazem teste de usabilidade.
Dentro dessas empresas, a gente tem as empresas que a gente consegue atender, porque nem todas as empresas vão querer fazer teste remoto, não moderado, do jeito que a gente entrega, com o nosso tipo de recrutamento. Não é para todo mundo, infelizmente. Dentro disso, tem as que a gente realmente conseguiria conquistar com os nossos recursos. A gente não vai conquistar 100% do nosso nicho. Então, quando a gente vai olhando para isso, a gente vê que a gente é um nicho, dentro de um nicho, dentro de um nicho. Se isso for um nicho pequeno dentro de um mercado bastante grande, ótimo, mas o nosso mercado não é bastante grande. Ele é um pedacinho do mercado de TI, que é um mercado grande. Quando você fala de startup, olha, se eu fosse uma startup, sei lá, de vender suco de laranja, e é um mercado muito grande, eu tenho dados, tal, vou conquistar 1% do mercado, ótimo, você vai nadar de braçada. Se eu conquistar 1% do mercado de UX, eu não pago nem o estagiário. Então, a gente tinha que conquistar uma boa porcentagem, e isso tornava um negócio bastante inviável. Não é que a gente foi bobão achando que tinha um mercado gigante desde o começo, mas a gente acreditou que era possível crescer esse mercado, crescer junto com ele, evangelizar e conquistar pessoas que hoje não são de UX, né? A gente pensou, vamos vender primeiro para quem é UX, para quem tem research, para quem já está fazendo, e depois a gente vai vender para quem não está fazendo, para as pessoas de produto, de e-commerce e tal. Mas essa evangelização foi muito mais difícil do que a gente imaginava. A gente não conseguiu crescer o mercado suficiente. Então, o que eu faria hoje? Investigar melhor o mercado, antes de me empolgar tanto. Como a gente tinha muito encorajamento, a gente acreditou que a gente ia conseguir superar esse que era o pior problema do negócio. Falta de mercado. Muito difícil. Então, não adianta você ter um produto incrível se não tem gente suficiente para comprar. Tem que ter muita gente. Principalmente quando a gente fala de um produto que é para escalar, que ele não é de um ticket alto. Então, o que acontece agora? Está acabando o tempo, mas está acabando a palestra também. O Tester é muito legal como produto. A gente se orgulha muito do que a gente construiu, da jornada, de tudo, mas, como negócio, a gente não vai continuar. Então, tem potencial, a gente não explorou todas as hipóteses possíveis, mas, como empreendedores, a gente decidiu encerrar a operação. Então, assim, para mim, é meio triste, né? Porque é como se fosse um filhinho, mas, ao mesmo tempo, eu comecei a sentir falta de fazer projetos diferentes e tudo. Ai, estou esquecendo desse GIF. Não me arrependo de nada. Foi uma jornada ótima, a gente errou pra caramba, a gente ficou sem dinheiro, tal, mas eu aprendi muito no processo. Sou uma pessoa muito mais eficiente, sei priorizar muito melhor, sei muito mais de produto, sei o que vale a pena, sei o que não vale. E agora, já que fechou esse ciclo, eu vou aproveitar para voltar a fazer mais pesquisa, que era uma coisa que eu estava sentindo falta. Quando está no dia a dia de startup, eu ficava gerenciando backlog, eu não falava com as pessoas, eu não fazia entrevistas, né? Era mais difícil. Então, só rapidinho, um jabá muito rápido. Se alguém tiver jobs, me mande, certo? Porque agora não tem mais emprego. E tenho uma filha para cuidar. É isso, gente. Se alguém quiser saber mais sobre o que aconteceu, sobre o processo, deu errado, detalhes. A gente pivotou e não deu certo também. Então, posso contar quase tudo. É isso. Obrigada. Vamos lá. Foi ótimo. Parabéns, Elisa. E a gente ficou ali, quando o meu microfone funcionar. Tá baixo. Alô? É o meu? Não, claro que não. Eu não vou pegar o seu microfone, que absurdo. Alô? Amarelo aí, gente. Vamos lá? Ele tá ligado, ó. Tem verde. Eu posso falar alto, se vocês quiserem. Alô? Aê! Temos perguntas? Pode começar de novo as perguntas aí Isso, no zero aqui pra Chronopitch, gente. please. Alguém perguntas? A gente tem um microfone volante aí, galerinha. E a gente Quem pede só quiser para fazer levantar o braço pergunta. assim, fica mais fácil a gente Isso. localizar vocês. Ó, tá aqui, ó. Vindo aqui. Alguém correu para lá. Isso. É legal ver as pessoas correndo, cara. É muito legal. Não sou eu, né? E, ó, a pergunta vem do... Oi, Elisa. Nossa, olha só, Pedro, tá vendo? Que chique. Não sei nem se eu vou saber responder essa. Primeiro, antes de mais nada, Elisa, eu ouviria você o dia inteiro.
É a primeira vez que eu te ouço falar. Yuri. O dia Eu também, eu inteiro, também. gente. Ah, é Não recíproco. O dia inteiro. Sério. Você é muito carismática, absurdo. E, assim, uma coisa que eu queria elogiar, Elisa, assim, é a tua coragem, a tua sinceridade. E eu acho que é o que o mercado brasileiro de UX precisa. Eu acho que movimentos, né, como o UXConf, Porto Alegre, esse aqui, é surgir um mercado de UX brasileiro. Né? E é muito engraçado, porque há um tempo atrás, tipo, algumas semanas, começaram a falar sobre um evento de falar sobre erros. Eu falei, cara, eu não acho legal, vai virar vídeo cacetado de UX, não rola. Mas é engraçado, Elisa, por isso que eu queria te elogiar, assim, foi o que você fez, não é assim, focar no erro. Tá legal, errei, mas como é que eu posso acertar? Ou não deu certo, vamos em frente, assim. E assim, você não está desempregada. Eu acho que é pelo contrário, eu acho que agora é que começa o melhor da tua vida. Muito bom. Ali em cima. Ali também, ó. Ali, Elisa. Ali, ó, já tá até com o microfone. Oi, lá em cima. sou eu, a Suzy. Oi, Suzy. Eu me vi em muitos desses comentários que você colocou das empresas. A empresa está passando por uma reestruturação. E putz, E é muito legal tudo isso que você compartilhou com a gente. E vai ser legal também acompanhar os próximos trabalhos. Obrigada por estar aqui, é muito bom toda essa sua experiência pra gente. Ninguém pergunta, só comenta. Legal, pois é. Carinho absurdo, Tá né? fácil. É tanto carinho que Aqui as tem. pessoas têm que se expressar. Tá chegando olha o só que microfone legal. já. Aqui, ó. Tá chegando já aqui, ó. Já tá chegando. Para o pessoal que alô. nos ouve, né? Já tá. Alô, alô. Tá ouvindo todo mundo aí? Beleza? Oi, Suzy. Oi, Elisa, tudo bom? Eu sou o Gil, da Caixa Seguradora. A gente falou recentemente. Estamos muito tristes com essa notícia. A gente ia usar muito o teste agora. Todo mundo fala isso. Agora que eu ia verdade, usar. agora que eu ia usar. Pois é. A culpa é de vocês, gente. Era pra usar Com antes. certeza, é verdade. Enfim, eu queria dar parabéns também pelo seu empreendedorismo. Acho que foi uma ideia muito bacana. E acho que se você tivesse ela, de repente, agora, com todo esse know-how que você já tem, ia ser sensacional também, mais ainda. Mas a pergunta, então, é a seguinte. A gente teve a oportunidade de usar o Tester algumas vezes e tal, e eu identifiquei, eu sou pesquisador lá na Caixa Seguradora, com relação ao recrutamento. Algumas das pessoas que são recrutadas e executam os testes, eu senti em algumas vezes que elas não tinham faziam de qualquer jeito, entendeu? Não tinham um comprometimento e tal. Tinham outras que eram sensacionais, falavam até mais do que precisavam, mas outras assim, estava vendo um filme na TV, falando com o filho, cala a boca, fulano, tô fazendo um teste aqui, e não sei o quê, e davam respostas incrivelmente rasas, ou seja, a gente tinha que pedir, vendo isso, a gente tinha que pedir mais créditos para poder tirar algumas pessoas que a gente não relevaria para o teste. Como era o processo de recrutamento da base de vocês? Você tem alguma dica para como lidar com essas pessoas, enfim, que são testadas? Eu acho que é muito da característica do serviço mesmo, ser remoto e crowd, assim, então. Como a gente fazia? A gente tinha muita indicação, a gente começou fazendo campanha no Facebook e a gente parou porque começou a entrar um fluxo muito grande. Então, no fim, a gente estava trabalhando na qualificação das pessoas mesmo. A gente fez um e-learning, que eles tinham que assistir vídeo, parecia lá a Elisa mostrando como fazer, eles tinham que responder algumas perguntas, e a gente tinha que avaliar se a pessoa tinha um mínimo de capacidade de interpretação de texto, para você ter uma ideia. Então, isso é um esforço que ficou parado, mas a gente ia melhorar muito. Eu posso conversar contigo depois, porque acabou o tempo.